Dragões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar de O Mundo Sombrio de Sabrina parte 2. Finalmente eu pude conferir os 4 últimos episódios junto com vocês, porque pra quem não sabe, eu já tinha trazido um vídeo de primeiras impressões aqui no canal, porque eu consegui ver 5 episódios antes pra trazer aquele vídeo. E assim, confesso que me pegou de surpresa porque eu achava que eram 10 e eram 9, então eu já fiquei sofrida que eu só tinha mais 4 episódios pra assistir, principalmente porque essa parte tá incrível. Então, ó, eu vou falar um pouquinho mais abrangente, não vão ter spoilers significativos, mas eu vou querer falar um pouquinho mais de algumas coisas que eu acabei não falando lá no Primeiras Impressões. Caso você queira ver aquele vídeo, tá aqui na descrição. E é lógico que vocês sabem que vai ter mais vídeo de Sabrina além desse daqui, então se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, porque tem muita coisa pra falar. Nessa parte 2 a gente acompanha a vida de Sabrina agora que ela assinou o livro da besta, ou seja, ela se tornou uma bruxa, seguiu o caminho das trevas que era dela por direito, por ser meia bruxa, apesar de também ser meia mortal. E a gente acaba se aprofundando mais no seu passado, que até agora era uma incógnita, e também o real interesse do Dark Lord nela, porque a gente sabia que ele tinha um interesse maior, que era super importante ela assinar o livro da besta, e aqui a gente entende todo o contexto do porquê. Uma coisa que eu tenho que dizer é que eles foram muito espertos de colocar Sabrina como partes e não temporada, porque uma série, quando ela é dividida em temporadas, os eventos da temporada anterior, eles refletem na nova temporada, mas não necessariamente precisa ter uma continuação ali daquela história, sempre tem um novo enredo, e aqui, justamente por ter uma parte 2 e não uma segunda temporada, é bastante importante a gente explorar esse conceito, porque, assim, mesmo que tenha novas aventuras, vamos colocar assim, tudo que aconteceu naquela primeira parte faz total sentido pro desenvolvimento da segunda. É como se fosse ver uma série zona, uma grande temporada em partes. E eu tô falando isso porque isso influencia diretamente de como a história é contada, e é justamente o que a gente vê nessa parte 2 de O Mundo Sombrio de Sabrina, porque as coisas que aconteceram no primeiro, elas têm um encaixe tão bem amarradinho pra essa segunda parte que a gente nem imaginava que tinha um significado maior do que aquilo que realmente a gente tinha visto acontecer. E olha que já tem parte 3 e parte 4 confirmadas, ou seja, a história não acabou. E se você já assistiu a série, você sabe que eu tô falando isso por causa da profecia, não vou falar mais nada pra não estragar a experiência de ninguém. E como eu falei na introdução desse vídeo, eu fiquei bastante chocada que tinham 9 episódios ao invés de 10, lógico, porque eu ia ter menos conteúdo pra assistir, mas isso reflete diretamente no ritmo da série, porque muita gente tinha falado que a primeira parte ela era um pouquinho lenta, que era difícil de você acompanhar, e lá no meu Primeiras Impressões eu tinha falado que o ritmo tinha melhorado muito. E assim, Sabrina é uma série densa, é uma série com episódios longos, no geral eles têm uma média de 55 minutos a 1 hora, são poucos episódios nessa parte 2 que tem menos de 1 hora, e mesmo assim é um turbilhão de coisas acontecendo, e isso causa meio que um mix de sentimentos ao longo da série, porque você se envolve muito, porque tá se aprofundando muito mais nessa parte. Obviamente isso também tem influência pelo que a história tá sendo contada, porque, por exemplo, aqui a Sabrina já é de fato bruxa, e antes ela tava meio naquela decisão, me torno ou não torno, e aí a gente tem um contexto maior desse universo bruxa, não só da história dela, mas de todos no geral. Inclusive como que isso impacta em Greendale, na cidade, então acaba tendo o envolvimento dos mortais também. E justamente por isso a série também não teve barriga nenhuma, então ela foi uma série muito fácil de acompanhar. Eu queria assistir um episódio atrás do outro, eu me envolvi pra caramba, pasmem, eu chorei. Gente, se vocês me acompanham aqui no canal, me diga quantas vezes eu falei num vídeo que eu chorei. Praticamente é nulo. Meus amigos sabem que eu sou tipo coração de pedra. Eu fiz um story pra quem me acompanha no Instagram mostrando minha reação. Eu tava tipo, gente, o que aconteceu? A única coisa que eu consigo explicar a minha emoção é que foi um mix de tantos sentimentos enquanto eu assistia. Tanta coisa. Nossa, gente. Eu não sei explicar.
Mas isso é justamente o que essa história conta pra você. A gente se envolve muito com os personagens porque a gente tem um aprofundamento maior deles. Então isso deu uma abertura para que a gente conhecesse os outros personagens, principalmente desse universo bruxo, como por exemplo o Nick. Cara, o Nick, ele tem um aprofundamento muito grande aí na história sobre o passado dele. E você vai se apaixonar pelo personagem na mesma medida que a Sabrina vai se apaixonando por ele. A gente já sabia que existia, né, esse crush aí entre os dois, a gente já imaginava também que veria isso na segunda temporada, até porque nos próprios quadrinhos a Sabrina se envolve com o Nick, a gente sabe que a adaptação pode mudar, mas eu preciso dizer que eu gostei muito. Eu já vou falar dos casais um pouco mais pra frente. E os primeiros episódios, que eu já tinha falado nas primeiras impressões, eles são fundamentais pra você conhecer mais sobre ele. Eu acho que vale um vídeo pra gente se aprofundar nessa relação do casal, principalmente depois do final da parte 2, que não é o momento da gente discutir isso agora, realmente eu acho que valeu só um vídeo disso, mas também aprofundamento de outros personagens como a Prudence e as irmãs, né, porque ela acaba meio carregando elas pra história dela também, e a própria Madame Satã. A Prudence, ela acaba sendo uma personagem coadjuvante, mas ela ganha mais destaque nessa temporada, e eu acho muito interessante que a história da descoberta aí sobre o passado dela, sobre a família dela também, é justamente que faz um paralelo com a história da Sabrina. Então eu acho que talvez nessa parte 3, meio que essas histórias continuem sendo contadas em paralelo com a relação dos pais. Então eu acho que a tendência é ela acabar tendo um destaque um pouco maior para as próximas partes. E a Madame Satã, eu gostei muito que eles se aprofundaram na história dela, e quando eu falo se aprofundaram, contaram desde o início, e você acaba entendendo mais das motivações da personagem, você acaba entendendo porque ela acabava tendo umas atitudes que era pra ajudar o Dark Lord, mas ao mesmo tempo a gente sabia que ela era tipo uma vilã, mas ao mesmo tempo ela acabava ajudando a Sabrina em algumas questões, e aqui tudo tem uma explicação pra isso, inclusive como que as ações dela são justificáveis. E eu gostei que a série, ela trouxe meio que uma segunda chance assim pra ela, em que ela aceita, mas a gente entende como que ela tá atrelada a essa história aí do universo mágico, vamos colocar assim. Então eu achei que foi bem sutil, mas muito importante pra gente entender mais sobre a personagem, principalmente também depois do final. Gente, esse vídeo sobre o final, sério, vai ter muita coisa pra falar. Não quero nem ver. Outra coisa que eu preciso falar, mas eu também não vou me abranger super, é sobre a adição de um musical, que eu acho interessante a gente falar disso, porque o Aguirre Sacasa, ele também é o produtor de Riverdale, e a gente sabe que Riverdale tem episódios especiais de musical, tem um episódio só inteiro, assim, em musical. E lá na primeira temporada de Riverdale começou assim, meio que testando e tudo mais, e aí na segunda e na terceira tiveram esses episódios especiais musicais. Não acho que vai acontecer a mesma coisa em Sabrina, mas eu acho interessante que talvez eles adicionem, até porque faz sentido pro contexto, até porque Sabrina acaba envolvendo com rituais, e eu gostei de como foi inserido no contexto, não ficou um negócio aleatório, ficou bem natural, e eu acho que seria interessante se a série passasse a trabalhar com mais um pouquinho disso. Não precisa realmente de um episódio especial de musical, mas eu acho interessante que ele tenha adicionado aí essa pitada de Aguirre Sacasa pra Sabrina também. Obviamente, o mundo sombrio de Sabrina continua com as suas discussões políticas e sociais, que são extremamente importantes, e eu acho que aqui ele deixa bem claro essas discussões, principalmente porque se agrava mais que a gente tem uma discussão sobre regressão, quando na realidade era para progredir, e eu acho que fala bastante do nosso momento atual, principalmente quando você percebe que tem se criado mais voz e a tendência é que queira puxar para baixo ao invés de evoluir de fato. Então eu acho que a série ela tem um toque muito legal, principalmente por causa do contexto histórico das bruxas, que faz aí um paralelo com o feminismo, tem tudo a ver, e também essa questão de gênero. Tem um episódio com uma certa mandrágora que traz essa inocência, e eu acho interessante como a partir da inocência tem certos questionamentos
que diz a respeito do gênero. É bem sutil, mas eu acho que é interessante você observar esse diálogo. Então Sabrina continua bem forte nessas questões. Eu já tinha comentado sobre a questão do transgênero, né, nas minhas primeiras impressões. E eu gostei muito que se perdurou ao longo da série. Eu acho que foi muito bem feito. Mas agora a gente vai falar dos casais, né? Falei que a gente ia falar dos casais, mas vamos lá. Sabrina e Nick. A gente já sabia que ia acontecer, não foi surpresa pra nenhum. Mas eu tenho que falar da química desses dois. É muito bem feita. E tipo assim, eu gosto da Sabrina e Harvey. Tudo bem, sabe? Mas Nick e Sabrina é aquele tipo de casal que se fica junto na vida real, eu entendo completamente, porque, cara, eles são perfeitos juntos. E eu tenho que falar que eu acertei! Eu tinha já comentado sobre o Nick provavelmente deixar essa questão carnal aí das bruxas e ele deixar o poliamor aí de lado e se dedicar a Sabrina, e eu gostei muito, porque eu acho que eles têm tudo a ver e a história deles se complementa com a história um do outro, seja por causa do passado, seja como um se apoia no outro, porque eu acho que é uma relação que os dois, um ajuda o outro. Eu já tinha falado desde o final da primeira parte que provavelmente ele teria um envolvimento maior, principalmente por causa do diário do pai da Sabrina. E assim, entrando aqui numa zona de spoiler, eu preciso dizer que não me desceu muito Harvey e Ross. Desde os trailers, vocês têm falado, tinha especulações que isso poderia rolar, e eu falava, não, gente, acho que não, nada a ver. E mesmo assim eu não consegui gostar deles como casal, eu achei que não teve muita química, e eu não sei se isso é porque eu tava em negação desde o início, ou simplesmente porque aconteceu de maneira muito rápida. Eu acho que, assim, quando a gente pensa em Nick e Sabrina, tem todo esse aprofundamento, e tem toda essa colisão do universo deles, que faz sentido. Tem a questão do passado, da família, um ajuda o outro, mas quando a gente pensa em Harvey e Ross, tirando o fato dos dois serem imortais e amigos da Sabrina, eles não têm muito em comum, então pra mim não encaixou muito legal, mas também não é um problema, assim, da série, e sinceramente, assim, se você gostou, eu até te convido pra você explicar porque você gostou, às vezes eu mudo um pouco a minha perspectiva, então, sério, não me entendam mal quando eu falo que eu não gostei, é só uma opinião particular mesmo. Mas enfim, a gente já tá se prolongando muito nesse vídeo, essa parte 2 tá incrível, eles realmente conseguiram manter um ritmo muito legal, tem muitos desdobramentos, tem muitas surpresas, tanto de coisas que a gente não esperava ou que a gente até esperava, mas acabou se surpreendendo mesmo assim com o que a história acabou mostrando, porque os trailers eles realmente não entregaram muito do que a gente ia ver, e eu gostei muito como que a história acabou envolvendo os amigos mortais da Sabrina para esse universo mágico, e eu acho que pode ter uma dinâmica boa aí para as próximas partes que já estão confirmadas. E como eu tinha falado no meu vídeo de primeiras impressões, eu acho que eles realmente aprenderam com os errinhos técnicos, né, vamos colocar assim, da primeira parte, tipo aquela distorção da tela, ainda existe, mas não incomoda mais, assim também como as criaturas, né, eles deixam mais subjetivo, então isso meio que disfarça se é feio, se é duro, que é uma coisa que eu tinha comentado lá da primeira parte. Mas no geral o saldo é super positivo, ele superou as minhas expectativas e sério, eu me envolvi, eu me surpreendi, tiveram vários momentos que eu tipo pulei assim do sofá, eu gargalhei em outros momentos, eu chorei, gente, eu chorei, vocês têm noção disso? E o final foi incrível, foi um negócio que eu acho que ninguém tava esperando, e eu pergunto pra vocês, e agora? O que vocês acham que vai acontecer nas próximas partes a partir desse final? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!